Muito boa tarde, galerinha boa. Boa tarde. Depois de uma sexta-feira sem nos encontrarmos por aqui, estamos de volta. Hoje, sexta-feira, semana passada o nosso feriado foi modificado, né, e transferido para sexta-feira, coincidindo, portanto, com a nossa aula. Em razão disso, nós não tivemos aula na semana passada, mas nós temos aula hoje. Tá? Nós temos aula hoje e aí nós temos esse material que eu vou começar a aula hoje. Nós estamos aqui deixa eu mostrar para vocês, no livro, no capítulo 7. Vamos estudar hoje o capítulo 7, falando sobre poema. Então, nós vamos estudar um pouco do conceito e vamos logo ler essa poesia linda que tem aqui, do José Paulo Paes. Diz assim: poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se rasgam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, aí o poema de João Paes Leme. Mas eu tenho um poema meu também, o professor também escreve. Ah, vocês nem imaginam. Quando eu tinha mais ou menos, quando eu tinha uns 8 anos, 7 para 8 anos, eu comecei a me apaixonar pelas letras e pela poesia. Escrevia um montão de coisa. Já escrevi muita coisa, galerinha boa. Já perdi 2 livros. Um eu perdi numa mudança de casa que eu havia escrito quando tinha uns 12, 13 para 14 anos. E o outro eu perdi quando já estava quase pronto e eu tive um problema no HD, queimou tudo. Infelizmente eu não tinha ainda impresso nada, nem tinha salvado em nuvem. Isso já agora com praticamente 25, 27 anos. Isso me deixou muito triste e me deixou um pouco desmotivado. De lá para cá, tenho escrito muito, mas colocado em blog, mensagens, poesias deixado no blog, deixado no Facebook e agora, mais recentemente, algumas coisas no Instagram. Mas vamos lá, o tio gosta de escrever pra caramba, demais. Eu sou apaixonado pelas letras. E o que foi que eu escrevi para colocar aqui para vocês? Eu peguei um poema de Carlos Drummond de Andrade e fiz uma estilização, ou seja, eu fiz uma mudança. A gente pega uma coisa e faz algumas mudanças, algumas adaptações para escrever aquilo que a gente quer escrever. Tá? Você pega uma poesia de alguém e faz algumas mudanças, muda umas palavras, muda o sentido, dá um outro sentido e foi o que eu escrevi. E como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, de coronavírus, eu escrevi assim: estilização. Isso é uma estilização, é a forma de mudar um estilo para outro. E eu botei assim: João infectou Teresa, que infectou Raimundo, que infectou Maria, que infectou Joaquim, que infectou Lili, que infectou outros. João foi morrer nos Estados Unidos, Teresa no convento. Raimundo morreu no hospital, Maria também. Joaquim foi mais um, e Lili nem casou com J. Pinto Fernandes, que apenas havia ido comprar umas coisas na padaria e também foi contaminado. Tá? Esse é um poema estilístico que eu escrevi em cima do poema de Carlos Drummond de Andrade. Pois bem, depois de lermos algumas poesias, vamos agora entender um pouco mais do conceito do que é poema, do que é poesia.
Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no, não se sabe de onde e pousam no livro que leis. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Nossa, que poema lindo de Mário Quintana. Esse escritor, galera, muito lutou para entrar na Academia Brasileira de Letras e nunca o fizeram ser um participante da Academia Brasileira de Letras e, para mim, um dos maiores poetas da literatura brasileira. Poema simples, poema gostoso, poema com sentimento, poema com filosofia. Olha como ele diz, os poemas são pássaros, tá? Isso aqui a gente vai estudar mais à frente, é uma figura de linguagem, são pássaros. Então, na poesia, na literatura, as palavras tomam formas, fazem a gente dar vida a coisas que de repente nem existiam. Então ele diz, os poemas são pássaros, olha como ele faz uma comparação, que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que leis. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão, eles vão embora. Então, o poema, ele só é poema quando o livro se abre, que você lê. Quando o livro está fechado, não é poema, são apenas palavras que estão ali. E que se não as buscarmos, se não as lermos, se não nos interessarmos por elas, não vão ser nada. Então, eles não têm pouso nem porto, tá? Podem pousar em qualquer lugar, qualquer pessoa pode ser o porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Então, os pássaros, os poemas são como os pássaros, as nossas mãos são para eles o porto deles. Então, eles chegam ali, se alimentam, e quando a gente fecha os livros, eles vão embora. E olhas então em tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, tudo que eles querem é estar nas nossas mãos. E tudo que eles querem nos passar é esse mundo de conhecimento e de saberes. Gente, poesia é muito legal. O poema é um texto literário, geralmente escrito na forma vertical. Isto geralmente, porque nós podemos ver, tá, naquela semana passada, a questão do poema visual, que ele muda totalmente o sentido das coisas. O poema é um texto literário, geralmente escrito na forma vertical, isto é, um verso embaixo do outro, geralmente, tá? Isso não quer dizer que todas as vezes, 100%, porque nós estudamos a poesia na semana passada por meio de desenhos, tá? Aquela forma totalmente diferente, que muda, mas geralmente é um verso embaixo do outro. Pode ocupar espaço do papel de variadas maneiras, por ser possível formá-lo utilizando versos e estrofes de tamanho e números diferentes. Então há poemas bem grandes, há poemas bem curtos, há poemas com rima e poemas sem rima, tá? Então, sentido literal e sentido figurado. Então, nós temos o sentido literal. O que é o sentido literal? O sentido literal é quando você fala de algo e aquela coisa é uma coisa que existe e não tem como eu dar um outro sentido para uma coisa, tá? Então, por exemplo, e o sentido figurado é quando eu tomo algumas palavras e tem um sentido diferente, tá? Por exemplo, uma carta na manga. Qual é o sentido literal? É esse aqui. Literal é uma carta, tá aqui uma carta e uma manga, uma carta na manga. Qual é o sentido figurado para essa expressão, uma carta na manga? De repente a pessoa está numa situação e ela acha que as outras pessoas
acham que ela não tem mais saída, não tem mais solução, mas de repente ela, ela começa a ter ela apresenta uma solução diferente. Qual seria o sentido literal da expressão uma carta na manga? O sentido literal é o sentido que a gente pode entender mesmo como a coisa é, de fato. É aquilo que eu estou olhando, que eu estou observando, é o sentido denotativo. Tá? Então, uma carta na manga. Está aqui, uma carta na manga. Agora, o sentido figurado é que tem uma outra representação. Quando eu digo sentido figurado de uma carta na manga, de repente, um jogador acha que estão várias pessoas jogando e alguém pode achar que ganhou o jogo. Aí o outro concorrente apresenta uma jogada que ninguém imaginava, ou na dama, no dominó, no xadrez. Então, a gente costuma dizer que a pessoa de fulano tem uma carta na manga, tem uma expressão que essa expressão dá uma ideia de que é uma solução que ninguém imaginaria. Tá? Essa é uma carta na manga. Tá? Banco de dados. Quando a gente fala em banco de dados, a gente fala essa questão do computador. Tá? Os bancos também têm muitas informações. As empresas de telefonia, o site do Google, os sites que estão no Google, o YouTube, isso tem todas essas empresas trabalham com bancos de dados, ou seja, muita informação. Mas aqui eu tenho sentido literal, um banco de dados. Ó. Vocês podem olhar, vários dados construíram um banco. Esse aqui é o sentido literal, tá? O sentido literal da coisa, o sentido que eu digo assim, um banco de dados, está aqui um banco de dados. Aí alguém chega para mim, eu quero saber o banco de dados, eu quero um banco de dados. Aí a pessoa leva um banco de dados para ele e diz, não, mas não era isso que eu estava me referindo. Não, mas você pediu um banco de dados, está aqui um banco de dados. Sentido o quê? Sentido literal da coisa. Banco de dados é um sentido literal. E banco de dados a gente sabe que são informações. É uma empresa que tem informações. A empresa operadora, as operadoras de telefonia, elas têm um banco de dados a respeito das informações dos seus clientes. Ok? Olha outro aqui, ó. 14 bis. Tá? 14 bis, todo mundo sabe que é 14 bis sentido literal. Tá aqui. São 14 bis aqui montados, ó. Se for contar, será que dá 14? 2, 4. Aqui dá 4, né? Mais 3, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Mais 4, 14. Olha, gente, que interessante. A pessoa que fez isso é muito inteligente, viu? 14 bis. Então a gente sabe, no sentido literal, tá aqui um 14 bis. No sentido figurado, é o nome do avião que Santos Dumont criou. Tá? 14 bis. Muito interessante. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Mais 1, 11. Mais 3, 14. Muito interessante. Vamos lá. A cobra vai fumar. Sentido literal. Tá aqui, ó. A cobra fumando. Sentido literal. Sentido figurado. Quando alguém diz assim, a cobra vai fumar, é porque alguma coisa vai acontecer e não é boa. Vai dar problema. Tá? A cobra vai fumar, vai dar problema. É o sentido literal. Sentido figurado, tá aqui. Sentido figurado. Sentido literal é esse aqui, ó. Sentido denotativo tá aqui, ó. A cobra vai fumar, tá aqui uma cobra fumando. E sentido literal e sentido figurado. Sentido figurado é o sentido que dá a ideia de alguma coisa ruim vai acontecer. Depressão na pista. Então a gente sabe que depressão na pista, sentido figurado e o sentido literal. Aqui eles estão colocando o sentido literal. Ó. Depressão na pista, sentido literal. Tá? Mas depressão na pista a gente sabe que é um outro sentido. Tem um sentido de quê?
de que há desvios, né? Há uma parte da estrada com mudanças, o terreno não é plano, tá? Então há depressão na pista, mas esses aqui não, são pessoas que estão com depressão. Aí é sentido literal, depressão na pista. Eles estão com depressão, esses rapazes aí. Então, a autêntica loira gelada. Tá aqui, ó, botaram uma mulher dentro do no sentido literal, botaram uma mulher loura dentro do freezer. Então, essa autêntica loira gelada. O cão chupando manga. Tá aqui o sentido literal, ó. O cão chupando manga. Mas o sentido figurado, tá? O sentido figurado significa o quê? Que a pessoa é feia, dá uma ideia, um sentido pejorativo, ou seja, que ridiculariza. Ah, fulano é feio. As pessoas costumam dizer, fulano é feio. Ou quando alguém faz uma cara feia, diz, eita, essa cara tá igual cara de cão chupando manga. Você já ouviu essa expressão, né? Sentido literal, nesse caso, é o sentido da palavra exato, direto, simples, não deixa dúvida. Geralmente nos textos em que deve predominar uma linguagem clara e objetiva, como os jornalísticos e científicos, as palavras aparecem com um único sentido, aquele que aparece nos dicionários. Então, sentido exato, direto e simples. Tá? Esse aqui é como se fosse o sentido exato, direto, simples. Ó. Exato, direto e simples. Ó. Cobra vai fumar, tá aí. Tá? O sentido literal é chamado denotativo. O sentido denotativo é aquilo que a palavra significa de fato. Sentido figurado é quando o sentido da palavra aparece com sentido ampliado ou alterado no contexto. Tá? Então, quando eu olho isso aqui, a cobra vai fumar, o sentido figurado é que vai dar problema, tá? Vai dar dificuldade, isso aí não vai dar coisa boa. Rapaz, a cobra vai fumar, isso aí vai dar problema, isso não vai dar coisa boa, o resultado não vai ser bom. Tá? Esse é o sentido figurado, sugerindo ideias diferentes do sentido literal. Então, dizemos que a palavra está no sentido figurado. Então, esse sentido nós vamos chamá-lo de conotativo. Conotativo é o figurado, denotativo é o literal. Tá? Observe essas duas definições. Poemas são pássaros. Poema é obra, texto em verso. Poema são pássaros é um sentido que figurado. Poema é obra, texto em verso, que é a definição do dicionário. Eu tenho aqui uma definição. Eu tenho a definição de uma palavra, da palavra poema, dado o seu significado pelo dicionário. Então eu tenho sentido literal. Então quando eu digo, fulano está literalmente zangado. Tá? Literalmente zangado. Ele está zangado mesmo. Certo? Agora escreva uma definição científica e poética para coração. Científica. A intenção de comunicação do cientista é explicar o órgão vital do corpo humano. Então, se um cientista vai explicar o que é um coração, tá? Ele vai definir o que é um coração, órgão situado na cavidade torácica, tá? Que tem a função de bombear o sangue. Aí vai dizer que tem não sei quantas cavidades e tal. Tá? Ele bombeia o sangue, faz o sangue percorrer até 33 km por dia dentro do corpo humano, vocês sabiam? O coração bombeando o sangue chega a percorrer até 33 km por dia. Tá? Creio que se a pessoa é atleta e pratica algum esporte, eu creio que eu não sou médico para dizer isso, mas é uma lógica. Então, certamente o sangue vai bombear, né? O coração vai bombear mais sangue. Tá? Então, com certeza, o sangue vai percorrer mais quilômetros ainda. Então, significação poética. A intenção comunicativa do poeta é criar outros significados para uma palavra que já existe
e tem seu significado. Então, coração, ele vai dizer o coração é fogo, ele vai dizer do amor. Amor é até uma palavra abstrata, mas ele vai usar uma palavra como coração, que a gente sabe que é um órgão vital, um órgão que está na caixa torácica, que tem a função disso, tem tantas cavidades. Se vocês pegarem depois o dicionário, vocês vão encontrar a definição aí para coração. Mas, poeticamente, eu posso dar uma outra definição para a palavra coração. Tá? Posso dar uma outra definição para a palavra coração. Isso por quê? Porque essa palavra, para o poeta, ela vai ter um significado diferente. E cada poeta vai dizer, vai falar algo diferente a respeito do coração. Ok? Então, Dona Cômoda. Dona Cômoda tem 3 gavetas e um ar confortável de senhora rica. Nas gavetas, guarda coisas de outros tempos, só para si. Foi sempre assim, Dona Cômoda. Gorda, fechada, egoísta. Tá? Aqui tem um sentido de quê? É mais poético. Primeiro, Dona Cômoda tem 3 gavetas. Bem aqui ele já faz um chamamento, uma intimidade. Foi sempre assim, Dona Cômoda. Tá? Gorda, fechada e egoísta. Então a gente sabe que cômoda é apenas um móvel com gavetas utilizado para guardar roupas, utensílios e outras coisas. Mas aqui não, ele diz assim, nas gavetas, guarda coisa de outros tempos só para si, como se ela tivesse vida. Então isso é poesia. Ritmo e musicalidade. Rima é a repetição de sons no final das palavras, que dá musicalidade ao poema. Tá? Quando Deus fez o mundo, viu que tinha um defeito. Colocou você no mundo e o mundo ficou perfeito. Tá? Um poema bem infantil. Quando Deus fez o mundo, viu que tinha um defeito, colocou você no mundo e o mundo ficou perfeito. Então as palavras defeito e perfeito, elas rimam e trazem a ideia de contraste. Sem o homem no mundo é defeito, com o homem no mundo, o mundo ficou perfeito. Então traz essa ideia de rima. Tá? 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Tá? Passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela, gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado. Pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito de Tarzan. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço, um cachecol no pescoço. Papagaio sem conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer de corrimão. Almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo. Anãozinho no jardim, lacinho de cetim, terminar o livro assim. Então aí nós já percebemos uma poesia cheia de rima. Tá? Janela, flanela, panela, telhado, molhado, chiado, conversa, persa, vice-versa, mão, verão, corrimão. Tá? Canção do exílio, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Então vocês percebem que, sabiá lá, flores, amores, lá, sabiá. Aqui ele trocou, primeiro ele botou sabiá, depois ele botou lá, aqui ele já botou primeiro lá, depois ele botou sabiá. A intenção do poeta é dar rima, que dá musicalidade. Dificilmente a gente encontra uma música sem rima. Tá? É muito difícil a gente encontrar cantores que cantem músicas sem rima. Tá? Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá, em cismar sozinha à noite, mas prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá.
Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda avista as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, a saudade do poeta, ele a transformou em versos, em poema, em poesia, tá? Então, galerinha boa, essa é a nossa aula de hoje, é o que nós temos para estudar a respeito de poema, é tudo isso. Agora não vamos parar por aqui, porque nós temos 3 atividades, só que vocês não vão fazer as 3 atividades, vocês vão escolher, tá? Uma dessas 3 atividades. Eu tenho um poema aqui na página aqui na página 16, eu tenho um poema na página 17 e um poema na página 18. Qual será a atividade, pais e alunos? Os alunos vão escrever um poema, tá? Um poema, e ficar à vontade para escrever com rima ou não. De preferência com rima, vamos tentar escolher palavras que tragam essa musicalidade. Então nós temos aqui um poema, inspire-se nos versos de Vinícius de Moraes, escolha um cômodo de sua casa para transformar em poema. No segundo, escreva um poema sobre coisas que deixam você feliz. Ou escrever, inspire-se no poema Bailarina e escreva um poema sobre o que você quer ser quando estiver adulto. Então, professor, é para fazer os 3? Não, queridos, é para escolher um desses poemas, tá? Escolher o primeiro, então você vai escrever sobre o que está escrito bem aqui. Escolher o segundo, vai fazer a atividade que está escrita aqui. Escolher o terceiro, vai fazer essa atividade que está escrita bem aqui, tá bom? E me entreguem até a próxima aula via WhatsApp, tá bom? Para mim é melhor via WhatsApp, quem está no grupo, para poder me entregar essas atividades digitadas. Não é escrever no caderno e tirar uma foto e me enviar. Vocês têm que me enviar digitados, porque só assim eu posso fazer uma correção, tá bom? Queridos, obrigado pela companhia, beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.